Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje nós vamos falar sobre essa graphic novel incrível que é Floresta dos Medos, da Emily Carroll. Floresta dos Medos, então, foi lançado lá fora em 2014 pelo título Through the Woods, eu acho que assim se pronuncia. E essa história, então, é uma antologia que vai trazer 5 histórias, uma introdução e um epílogo. Mas antes de falar um pouco sobre essas histórias, sobre o que se trata essa graphic novel, eu queria falar um pouquinho mais sobre a sensação que ela me deu após eu concluir essa leitura. Floresta dos Medos, então, vai despertar aquele medinho que a gente tem. Chega até a ser um sentimento meio que nostálgico, sabe? Porque sabe aquele medo que a gente tem quando a gente é criança? Quando a gente tem medo, algumas pessoas têm medo até hoje em dia disso, né? A gente tem medo de colocar o pé pra baixo da cama, ou a gente vai no banheiro, desliga a luz e sai correndo, ou quando acorda de madrugada com sede, tem medo de ir na cozinha pra buscar um copo de água, enfim. Esse é o tipo de história, de livro que vai despertar esse sentimento de novo. E, tipo, é muito legal porque muita gente me fala, tipo, me recomenda um livro que dê medo, assim. E as pessoas esperam muito um filme de terror, onde tem jump scare, assim, que, tipo, não é muita vibe dos livros, sabe? Mas dentro dos livros existe um outro modo de assustar, sabe? E eu acho que é exatamente isso que a Emily Carroll faz aqui, que é trabalhar o medo do desconhecido, sabe? De colocar uma pulguinha atrás da tua orelha e tu ficar pensando sobre aquilo, e se, sabe? E se for daquele jeito. Mas vamos então para o que se trata Floresta dos Medos, o que contém nessas 5 histórias aqui. Eu meio que adiantei isso nas minhas leituras do mês, mas Floresta dos Medos vai focar muito nas relações. Então a gente vai ter uma relação aqui de pai com filhas, de marido e mulher, uma relação de amizade, uma relação entre irmãos. Então as histórias vão ter como núcleo, assim, 2 pessoas ou mais pessoas que vão ter esse tipo de relação. E todas essas histórias vão colocar, assim, em xeque o teu ceticismo, sabe? E ao mesmo tempo que tu vai ter margem pra tu, sei lá, achar que tem algo sobrenatural acontecendo, também tem espaço pra tu analisar e pensar, não tem nada de sobrenatural acontecendo, é exatamente assim a história. Mas enfim, eu acho que a Emily faz muito bem isso, sabe? De nos colocar em dúvida e abrir uma certa margem pra gente usar um pouco a nossa imaginação. Das 5 histórias aqui, 2 se destacaram pra mim, que é a primeira e a última. A primeira se chama A Casa do Vizinho, é assim, deixa eu ver, conferir, sim. E a última é O Ninho. A Casa do Vizinho vai ser essa relação, então, com pais e filhas, onde o pai vai dizer pras filhas o seguinte: se eu não voltar pra casa em 3 dias, vocês precisam ir pra casa do vizinho, porque pode ser que tenha acontecido algo comigo. Então a gente vai acompanhar essas 3 irmãs, né, esperando esses 3 dias, até elas se darem conta que algo aconteceu com o pai. Elas precisam, então, tomar coragem pra ir pra casa do vizinho, que não é assim tão próximo. É claro que vai ter algum mistério por trás, bem interessante. E a última história, que se chama O Ninho, pra mim foi a mais bizarra de todas, mas sei lá, eu gostei bastante. Eu senti bastante influência, pode ser que eu esteja completamente errada, mas eu já li aquele mangá que saiu pela Dark Side também, do Junji Ito. Eu senti muita influência, não dele especificamente, mas de alguns mangás japoneses. Eu achei isso muito legal. Mas talvez se não fosse pela introdução que a Emily Carroll coloca nessa graphic novel e pela conclusão, seriam só 5 histórias aleatórias e que não teriam nenhum tipo de ligação. Mas quando a gente lê essa introdução, essa conclusão, a gente vê ali o porquê, o título da graphic novel, que é Floresta dos Medos, e a gente entende que é a floresta, então, que ronda esses personagens, que interliga essas histórias e que dá o tom de medo, de mistério, de bizarrice, e eu achei isso muito legal também. Outra coisa interessante de falar é a arte da Emily Carroll. Pra quem não é muito adaptado assim em ler graphic novels, em quadrinho, aqui a autora ela usa de alguns artifícios que vai te ajudar a isso, que vai ajudar tu a ir de um quadro a outro sem perder o significado da história. Eu achei isso muito legal também, porque a gente sabe que não é todo mundo que gosta de ler quadrinho, principalmente por esse tipo de formato. Então eu gostei muito disso. E o que essas histórias têm em comum, eu acho que elas exploram os mais diversos medos, sabe, que a gente tem.
E ao mesmo tempo que existe todo esse que, vamos dizer assim, fantástico, né, dentro das histórias, a gente pode ver também algumas certas críticas, sabe? E isso eu não cheguei à conclusão sozinha, eu peguei, depois eu comecei a ler outras resenhas e vi que uma menina, ela destacou isso, né, na resenha dela, e eu fiquei pensando, puxa, é verdade. Eu acho que a gente consegue, mesmo uma história simples, a gente consegue enxergar além daquilo que está sendo mostrado, sabe? Então, assim, a Emily colocou algumas críticas, né, nessas histórias, como, por exemplo, vai trabalhar alguns sentimentos de inveja, de culpa, vai trabalhar também um certo desespero e medo, né, que uma esposa tem ao descobrir o passado do marido. E isso é fantástico, é incrível. E sei lá, eu não consigo muito. Eu não sei se essa resenha ficou muito clara, mas como um todo, eu acho que essas histórias não funcionam sozinhas, sabe? Tu precisa ler todas juntas pra tu conseguir entender cada linha e esboço que a Emily tentou colocar nessa antologia aqui. Enfim, gente, eu não sei se eu consegui ser muito clara, mas esse é o tipo de leitura que vai ser bem difícil tu expressar as sensações que tu sente durante a leitura, sabe? E eu acho que tudo casa muito bem, isso de explorar os medos, isso de trabalhar sentimentos dos seres humanos, como luto, inveja, dentro dessas histórias. O fato de ter um quê fantástico também. E o fato da floresta ser tão importante, ser uma figura também pro ser humano que dá um pouco de medo, porque eu acredito que ninguém se arriscaria a ir sozinho para dentro de uma floresta que não conhece. Sei lá, eu acho que tudo em conjunto contribui para que a leitura seja uma experiência inigualável, sabe? Eu gostei demais, tô rasgando seda mesmo, mas é porque foi uma leitura para mim muito boa. E espero aqui, com a minha resenha, que vocês deem uma chance para essa leitura, porque realmente vale a pena. E é uma edição fantástica também, né? A gente tá em capa dura. Vou mostrar pra vocês algumas ilustrações aqui meio que aleatórias. Já tem resenha dessa graphic novel lá no Stand Diagonal, onde eu falo um pouquinho mais, principalmente sobre as ilustrações, sobre a escolha das cores, a importância da cor vermelha dentro dessas histórias. Então, corram lá, o link tá aqui em cima, mas também vai estar na descrição. O link para vocês comprarem essa graphic novel tá aqui embaixo na descrição também. Não se esqueça que se vocês comprarem através desse link, vocês vão estar me ajudando também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de comentar nesse vídeo o que vocês acharam. Não deixa de dar o like, de compartilhar. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!